Olá, mais um episódio do GPI Cast. E como eu já estou acostumado a estar sempre muito bem acompanhado, hoje eu não ia fazer diferente. Eu estou muito bem acompanhado com a nossa professora, a nossa querida professora Caroline Frias. Professora, seja bem-vinda, primeiro, ao Piauí, né, Teresina, e ao GPI, porque você é uma das profissionais que está chegando agora no GPI para somar e já está sentindo, podendo sentir o calor da nossa gente e o calor dos nossos alunos. E antes, inclusive, de falar sobre os nossos temas, a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. Eu queria saber como é que tem sido aí. Nós estamos lhe recebendo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Muito bem recebida. Coisa boa. A primeira vez, realmente tem uma característica, né? Eu dou muitas aulas em São Paulo, sou de São Paulo. E assim, sendo muito bem recepcionada. Os alunos, né? Todo o pessoal da equipe aqui do GPI, agradeço demais. Teresina e seu calor têm lhe recebido bem, né? Inclusive, a professora trouxe chuva, né? Porque você trouxe a chuva. No dia que ela chegou, choveu aqui em Teresina. E ela disse que vai ficar aqui uns dias. Eu disse para ela ficar um pouquinho mesmo. Deixa a chuva. Deixa a chuva um pouco e depois volte lá em outubro, novembro, tá bom? Deixa a chuva. Professora, você no seu módulo desse fim de semana, né? Que a gente está aqui, os nossos alunos estão cursando com você. Você está falando sobre jato de plasma. E eu falei nos bastidores com a professora que eu não vou pesquisar nada sobre jato de plasma. Semana passada a gente estava aqui com a professora Regiane, coordenadora da pós, Saúde Estética Avançada, e a gente falou sobre bioestimuladores, preenchedores, e eu também não pesquisei nada, porque eu vou deixar que a professora me fale. E é da mesma forma aqui. Então fala pra gente, porque as minhas dúvidas, muitas vezes são as mesmas dúvidas de quem está em casa, quem é público do GPI, quem assiste a gente no YouTube, nas redes sociais, lá no nosso site. O que é esse jato de plasma? Porque assim, eu estou muito pressionado, nosso público aqui já sabe, eu estou muito pressionado com essa questão de completei 30 anos, eu quero ficar bonitão. Exato, eu quero me manter jovem. Jato de plasma, por exemplo, eu posso usar, eu posso fazer uso, me explica o que é. Vamos lá. Ainda é uma técnica muito nova, vamos dizer assim, uma relação da estética. Nós tínhamos alguns equipamentos, a qual nós temos uma grande evolução de uns 4, 5 anos para cá, né? É um equipamento que ele vai gerar, sim, alguns benefícios para tratamentos, como você falou, de rejuvenescimento, né? Nós temos casos aí utilizando equipamento, principalmente para diminuir o caso de algum paciente queira fazer uma cirurgia, por exemplo, de blέφaro, que é na região da área dos olhos. Uma flacidez que pode ser presente na aplicação desse equipamento, um resultado muito efetivo. Bem, o jato de plasma é um equipamento que nós utilizamos um equipamento com uma energia transmitida esse equipamento, e essa energia ela é revertida numa ionização que nós temos desse equipamento. Essa ionização ela é utilizada através também de um equipamento que vai sim gerar, com o tratamento em contato com essa pele, um gás. Esse gás ele pode ser de diversas formas, trazendo um benefício de recuperação desse tecido. Bem, para ficar uma forma mais clara e objetiva para o pessoal que às vezes não conhece o equipamento de entender, é que alguns gases eles podem trazer benefícios, por exemplo, como o ozônio, que é muito conhecido na parte da estética. O ozônio é bactericida, ele é fungicida, ele é oxigenante. No caso, tem alguns equipamentos que podem ter uma emissão desse ozônio, né? Então, nós já sabemos aí do complemento que também vem crescendo muito na estética com esse equipamento, esse aparelho sendo aplicado do jato de plasma. Bem, o jato de plasma em si, esse equipamento, ele vai gerar alguns pontos que nós chamamos de fulguração. Essa fulguração, ela vai gerar esse processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele gera como se fosse uma casca, uma crosta, né? Casquinha de machucado que nós temos. Só que essa crosta, ela é, no caso, controlada pelo profissional. E aí eu já vou até adiantar, talvez, uma pergunta muito presente. Carol, eu arranco essa crosta? Não, jamais. É igual a casquinha do machucado. Ela tá fazendo a parte dela. Exato. Se você arrancar aquela casquinha, ali você pode ter o risco de uma contaminação e, inclusive, causar aquelas manchas na região. Então, é um procedimento que o profissional ele precisa ter muito conhecimento, muita expertise para tratar aquela região que veio ser lesionada, né? Tem alguns pacientes que, por exemplo, eu arranquei a casquinha, o que pode acontecer? Arranquei aquela crostinha, o que pode acontecer?
manchas pós-inflamatórias. No caso, na aplicação do jato de plasma, nós não temos esse objetivo, né? Então, esse equipamento, por esse gás que nós vamos aplicar no equipamento, em contato com essa corrente elétrica, eu quero uma regeneração tecidual, eu não quero uma cicatriz inestética que nós chamamos. Então, eu não quero uma mancha ali na região. Então, o profissional, ele precisa se qualificar muito com esse equipamento, entendendo qual é essa relação dele orientar o pré, que nós chamamos, que é antes da aplicação do equipamento, e o pós-aplicação desse equipamento. E aí, assim, gerar vários benefícios. Igual, por exemplo, uma diminuição de uma flacidez de pele, né? A questão, como eu falei, a flacidez na área dos olhos, que hoje em dia tem muitos pacientes que se queixam disso. E às vezes não quer fazer uma cirurgia, né? Porque nós temos a cirurgia que se chama blefaroplastia, que é a retirada do excesso de pele, que não é só estético, né? Às vezes até funcional. Às vezes tem paciente que com o olho muito caído começa até a ter problemas na visão. Então, esse equipamento de jato de plasma, quando bem aplicado, eu faço essa fulguração, tenho uma regeneração, recuperação desse tecido, e o paciente acaba, então, tendo todo aquele benefício não cirúrgico. Eu já vi mesmo algumas pessoas reclamando desse excesso de pele, às vezes aqui na parte de cima e às vezes também aqui, né? É o que a gente chama de pé de galinha? Pé de galinha. Não é? Eu já vi algumas pessoas, inclusive, estou muito preocupada com a minha própria situação. Posso tratar. Mas é legal essa sua pergunta, porque eu posso fazer o jato de plasma e a aplicação dos injetáveis depois de algum tempo de recuperação desse tecido, tá? Então, por exemplo, eu faço a preparação dessa pele, eu diminuo essas linhas de expressões que nós chamamos os pés de galinhas, de pé de galinha, e depois eu venho com a aplicação de um injetável, tá? Tem uma preparação aí. É complemento, só explicando aqui, deixando bem claro para as pessoas que estão escutando. Você está deixando claro que existe um processo, né? Processo, exatamente. Eu tenho toda uma preparação. E por que eu falo isso? Porque, por exemplo, ele não vai fazer relaxamento da musculatura. Por que nós temos principalmente essas linhas na lateral, que é o pé de galinha? Às vezes pelo sorriso, às vezes por alguma expressão. No jato de plasma, eu vou tratar tecido epidérmico e dérmico. Ou seja, eu vou gerar e diminuir essa linha de expressão, vou diminuir essa flacidez. Deixa eu lhe perguntar, com base nisso que você falou, com as expressões que a gente faz, e aí a professora Regiane até falou no podcast do episódio dela, ela disse, levantei a testa, eu sou muito caricato, gosto de dizer que eu sou muito caricato, então as minhas expressões, elas são muito aparentes. Sim. Por exemplo, quando a gente faz careta, seja porque a gente comeu alguma coisa azeda, porque eu gosto de azedo, aquela cara de bravo, na academia, quando, né, Matheus? Estava falando da academia, inclusive preciso voltar, né, Matheus? Quando a gente faz aquela... Ali, a gente está proporcionando aquela expressão que a gente faz, quando a gente está fazendo aquela careta, na verdade. A gente está contribuindo para que para que esse pé de galinha, por exemplo, apareça, para que essas linhas de expressão apareçam. A gente, era uma dúvida que eu tinha. Então quer dizer que eu tenho que malhar agora sorrindo? Ou então não demonstrar que estamos sofrendo? Pode causar a linha do sulco nasogeniano, que é essa linha aqui do sorriso. Então a gente tem que fingir nenhum sentimento na hora da academia. Na verdade, assim, é curioso isso que você está falando. Então, eu posso fazer o tratamento com jato de plasma, por exemplo, numa linha do sorriso, como você está falando, então na lateral dele, diminuo um pouco essa linha, essa marca, e aí depois eu venho com algum injetável, como a toxina, os bioestimuladores, preenchedores. Isso é uma consequência. Então, na aula eu falo muito sobre isso. A técnica de jato de plasma é uma preparação, uma proposta de preparação da pele. E aí, os outros tratamentos vão ser específicos para cada objetivo. Então, são técnicas complementares. Eu não vou conseguir fazer sozinho, prometer para o meu paciente um tratamento perfeito só com essa técnica. Com apenas uma seringada não existe um milagre, né, professora? É bom a gente deixar sempre muito bem claro isso, porque eu digo, sempre falo aqui, eu tô no papel de trazer as dúvidas de quem assiste a gente, trazer as dúvidas de quem tá lá no nosso Instagram, do nosso público, da sociedade de modo geral. E muita gente acha que é isso. Acha que você fazer, por exemplo, falou-se harmonização facial. Pensou-se que era apenas uma coisa que você colocava uma seringa aqui que você já estava daquele jeito. Não é assim. Existe um processo, existe uma preparação. Acho interessante destacar isso que você falou, questão da preparação. E também existe uma manutenção para isso. Não é isso? Então, assim, eu vou
Eu chego, converso com você, você vê, faz todo aquele protocolo e a gente chega à conclusão, você chega à conclusão, vamos fazer a aplicação do jato de plasma, no Neemias. Mas assim, não é só, oi, professor, oi, doutor, tal, tchau. Não, tem um acompanhamento, tem uma história, não é isso? Eu acho legal comentar assim, ó. Existe o pré, que eu vou usar alguns produtos específicos para esse tratamento. Então, às vezes, por exemplo, uso de antioxidante, uso de clareadores, colocar já na rotina do paciente o uso do protetor solar, porque é uma técnica que pode vir a manchar. E aqui a gente precisa em Teresina, viu? Essa pesquisa não usam. Eu quero me fazer uma denúncia, vai para você, teresinense. O teresinense não usa protetor solar. É incrível, é incrível. Com a temperatura que a gente tem, a gente não tem esse hábito aqui. E aí o paciente ele precisa então entender que antes da própria aplicação ele já tem que ter esses cuidados. Chegando num acordo até com o profissional, ele precisa entender até que forma, até qual lesão que ele vai causar. Porque, como eu falei, eu preciso de uma cicatriz estética. Existem casos de profissionais que causam cicatrizes inestéticas, que é manchas, às vezes uma pele ali que não consegue se recuperar. Posso ter até contaminação, às vezes por erro do meu paciente também e do próprio profissional, né? Arrancando aquela crosta, arrancando aquela casquinha, não sabendo as indicações dos cosméticos durante o tratamento. Então, o paciente ele vai sair ali do atendimento, mas ele vai ter atendimento também no pós. Então, depois de 72 horas, ele volta, você tem que ver como que está a reação daquela pele. Se tiver algum caso de mancha já durante aquele tratamento, já precisa entrar com alguns cosméticos também específicos. Então, tudo isso a gente vai tirando essas dúvidas na aula. E assim, é legal também pontuar que nem sempre jato de plasma é indicado para todos. E por que eu falo da indicação, que eu acho que também é uma pergunta muito presente? Alguns pacientes, a questão do sol, tem gente que não gosta de passar protetor solar, a questão até mesmo de recuperação dessa pele. Eu falei muito da parte de flacidez e tratamento de blefaroplastia, que é um dos padrões ouros que nós temos aí, a cirurgia o corte sem cirúrgico, né, sem ser cirúrgico. Mas também pode ser feito para remoções de algumas verrugas. Por exemplo, como nós temos casos de acrócordons, que o paciente às vezes tem muito na região do pescoço, que nós chamamos também de pingente. Às vezes tem paciente que pega e agarra na roupa, né? São aquelas verruguinhas elevadas. Também dá para fazer o jato de plasma. Estria, por exemplo, é aplicado também, em caso de estria, o jato de plasma. Também pode ser uma indicação. Eu falei da fulguração, mas tem uma outra técnica no jato de plasma que nós chamamos peeling elétrico ou peeling de plasma, que é a aplicação de uma ponteira de contato direto para ajudar na permeação de ativos. Então, eu posso fazer essa ponteira como esfregaço e posso colocar o cosmético para ajudar nessa permeação. Eu brinco que é como se fosse um bolo de cenoura. Eu tenho bolo, quero chocolate dentro do meu bolo lá. O que eu faço? Eu pego o garfo e furo. No caso, não que eu vou gerar essa agressão à minha pele, mas eu fazendo esse equipamento... Não é agressão, é a técnica que é usada, né? Eu vou facilitar essa permeação dos ativos. Eu vou fazer uma abertura ali para que esse cosmético entre com facilidade. Então, pode ser usado corporal, pode ser usado facial, né? Tem muitos pacientes aí, como eu falei, dependendo da lesão que eu quero causar, eu tenho um objetivo de escolha. Então, é um equipamento muito versátil, muito utilizado aí por muitos profissionais, quando sabendo utilizar as intercorrências que muito se vê na internet, né? Casos, às vezes, de pacientes com várias manchas, vários danos. Eu acho que vai muito depender do profissional saber utilizar esse equipamento, né? A vivência que ele vai ter aí durante a estética. E as contraindicações que também, como eu falei, existem, né? Às vezes um fototipo muito alto, paciente que não tem a disciplina fototipo é a coloração de pele, que nós falamos. O cuidado, né, estético que ele precisa ter em casa, com protetor, né? Às vezes o boné, o uso de óculos. Porque assim, eu acho legal isso comentar também, o paciente pode ter ali um caso onde ele te liga e fala assim, Carol, eu tô com edema, meu olho tá inchado, não tô conseguindo... Porque isso pode acontecer. Nós falamos que dos 3 a 4 dias, quando se faz a técnica de fulguração, o paciente pode ter processo inflamatório muito acentuado, que é dor, calor, rubor, edema, e ele pode te ligar desesperado. Então, o profissional, ele precisa saber e ter essa qualificação para tratar tudo isso. Até para no momento começo tranquilizar o paciente, né? Porque, imagina, a gente
quem não é da área da saúde, e muitas vezes as pessoas procuram o profissional da saúde quando tá sentindo alguma coisa, né? Não vai no Google, ou então não procura de forma preventiva. Eu, como já falei, estou aqui neste projeto de 40 com cara de 30. Quando eu tiver 40, eu quero continuar com a cara de 30. Eu pergunto logo essas coisas e sempre digo, gente, vamos procurar os profissionais da saúde. E eu acho interessante a gente falar também que não é meramente a questão estética, mas a estética leva também ao bem-estar. Se você se sente bem, você tá bem com a sua aparência, se você... eu por exemplo, até comentei aqui, eu tô com umas linhas de expressão que está começando a me incomodar. Então, para que isso não me incomode, eu continue bem comigo mesmo, bem-estar, eu quero fazer um procedimento. E isso me traz a questão da saúde, inclusive mental. Acho que é interessante falar isso, porque assim, as pessoas falam, muitas pessoas, é só estética. Não vou fazer isso por estética. Não é meramente estética. Sim. Você faz certos procedimentos algumas vezes, porque tem a indicação, outras vezes você chega e é bom a gente procurar um profissional. Chegar a Caroline, eu queria fazer isso, o que você acha? Porque às vezes o que eu acho, eu quero fazer uma coisa, a Caroline vai chegar e dizer assim, não é mais indicado, é um outro procedimento, a gente vai por outro caminho. Exato. É o que nós falamos assim, estética, saúde, beleza e bem-estar, né? Eles precisam estar juntos, atrelados. Na aula mesmo eu falo dos exemplos. Tem gente que não sabe trabalhar com a técnica de jato de plasma. Se você não souber, não tiver domínio da técnica, é melhor que não faça, né? Porque se você trouxer uma intercorrência, uma mancha, algum dano tecidual para o seu paciente, com certeza você está indo longe do que a estética preconiza, né? Pelo menos assim eu penso. Então, assim, é um equipamento muito usual, né? Muitos pacientes conhecem a técnica pelo próprio Instagram ou até alguma postagem de uma famosa, né? Que elas estão usando super. Usam essas técnicas. Mas é assim, é um complemento de técnicas, não é isolado. Preciso entender muito a área da cosmetologia, preciso entender a parte de intercorrências, saber tratar todo esse contexto. Então, assim, é um equipamento que nós falamos novo, atual, mas tem que saber ser controlado, principalmente pelo profissional, e dominar o que está à sua volta. Então, não é um equipamento só, né, que vai fazer todo esse tratamento. Tem outros equipamentos e outras técnicas que eu vou complementar. Então, assim, o equipamento, ele vai muito além, né, do que a gente vê uma postagem, às vezes algum caso. E na internet, se você colocar no Google, tem muita coisa aí que você fala assim, nossa, não quero isso pra mim, né? Você fica assustado com aquela técnica. É interessante a gente destacar que por trás desse equipamento, por trás da técnica, tem muito estudo, tem muito conhecimento, tem muita ciência. É assim, nada brota do chão. E vocês, professores, que estão aqui, inclusive, para passar esse conhecimento para os nossos alunos, e você já percebeu que os nossos alunos aqui, eles são ávidos por conhecimento, eles ficam perguntando todo o tempo, querendo tirar de você todas as informações possíveis para que você traga para eles. Esse conhecimento que você já tem, é interessante a gente destacar a importância disso. De falar aqui agora que existe essa técnica, existe as ferramentas, tudo, mas tem todo um estudo. A gente fala isso até para a própria valorização do profissional, né? Da sociedade valorizar o profissional da estética, saber que ele tá estudando. A gente está aqui, os nossos alunos, no final de semana, sábado, domingo, de manhã, de tarde, às vezes até de noite, em busca do conhecimento, muito estudo, muita preparação para chegar lá nos seus consultórios, chegar nas suas clínicas e saber fazer o melhor. Num caso como esse, que tô com um edema, uma ferida, alguma coisa. Saber tratar, saber lidar com o paciente. Interessante a gente destacar aqui. O conhecimento ele é a base de tudo. Eu estou falando disso porque a gente vai encerrar o nosso bate-papo, mas eu queria que a gente encerrasse você destacando. Eu sempre que eu estou perto de algum professor, eu falo, por favor, mais uma vez, vamos sempre destacar a importância do conhecimento. Sim. A importância de você se especializar, a importância de você estar sempre se aprimorando. Porque, principalmente no seu segmento, na sua área, todo dia não tem como parar, porque todo dia é uma técnica nova, e que bom por isso. São tecnologias novas. Então, assim, o profissional tem que sempre estar se atualizando. Assim como eu sou jornalista, todo dia tem notícia nova, toda hora tem notícia nova, e a gente tem que se atualizar, tem que saber para poder passar para a sociedade. Vocês têm que estar sempre se atualizando, porque toda hora surge uma coisa nova aí. Com certeza. E eu falo que é muito além disso, né? Eu falo que a estética, por 11 anos mais ou menos que eu já estou atuando na área, é um crescimento gigantesco que nós tivemos, cada vez vem crescendo mais, o profissional tem que acompanhar esse mercado
Eu sou formada em administração, então dou muita aula também na parte de administração, né, de marketing. Então as pessoas elas precisam também ter uma visão. O outro lado, empresarial, a parte da gerência. Porque não é só fazer a técnica, né? Ah, não é porque a moda é o jato de plasma que eu vou fazer o jato de plasma. Então o aluno tem que entender também que tem vários equipamentos, que o investimento também de um equipamento também é a escolha. Então, os alunos que eu estou explicando a técnica, eu sempre comento, porque na internet nós conseguimos ver equipamentos muito baratos, outros equipamentos mais caros, e tudo depende da tecnologia, a mesma coisa na sua área. Uma câmera, não adianta você falar que é a mesma qualidade no celular, isso vai depender do conhecimento de cada um. Então, o profissional não dá para parar, né? Não é porque está na moda que o jato de plasma é para, né, conhecido na internet que é para todos, não é bem assim, tá? Então, temos que pontuar isso também. Então, acredito que a mensagem fica: estudem, conheçam, né? Saibam a intercorrência que pode causar, mas saibam também o benefício que você pode trazer com uma técnica dessa. Nós temos aí vários resultados, eu tenho muitos resultados com meus pacientes, assim, que melhora muito a textura da pele, a flacidez, casos aí onde o paciente a autoestima baixa e você vê uma melhora ali, um resultado muito bacana e interessante com a aplicação dos equipamentos. Acho que isso é importante. Eu não falei pra vocês que eu só gosto de estar bem acompanhado, tá acompanhado de quem sabe mesmo, que sabe do assunto e de muitas coisas mais. Professora, muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente seu conhecimento, esse assunto que eu falei. Eu não vou pesquisar nada não, quem vai me falar sobre isso é ela. E assim, ninguém melhor do que você para falar sobre esse assunto. Obrigado por estar aqui no GPI com a gente, por estar aqui em Teresina, nosso Deus. Obrigado pela chuva. Imagina, volto mais vezes. Com certeza, por favor, que a casa é sua, a casa é nossa. Desejo muito sucesso, desejo, assim, você já viu, nossos alunos aqui, a professora, ela tá me pedindo, me desculpa atrasei 5 minutinhos porque eu tava falando com os alunos, viu? Nossos alunos aqui são assim, Eles vão para tirar as dúvidas e tá certo. eles não deixam o professor sair enquanto não tiver dúvida. Enquanto, a regra é, enquanto houver dúvida, o professor não sai. Eu tô aqui à disposição. E a gente agradece muito. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez, bem-vinda, você é bem-vinda aqui sempre. Obrigada. A nossa audiência do GPI Cast, do GPI, de todas as redes sociais, todas as plataformas de comunicação do GPI, agradece a sua presença e você vai voltar aqui mais Com vezes. certeza. Não só para as aulas, não só para trazer a chuva, mas para conversar com a gente sobre outros assuntos da estéreo. É bem legal. A casa é sua. Obrigada. Obrigado. Agradeço. Para você que está assistindo a gente, tchau, tchau e até a próxima.